Fala galera, muito bem-vindo todos vocês à família Rafa Trader e ao método RLV, um método totalmente simples, porém extremamente objetivo. Por que objetivo? Porque você tem uma objetividade nas ações que você vai tomar, porque está tudo pré-definido já está tudo pré-definido. Então vamos lá. O que é o método RLV? O método RLV ele é um sistema operacional simples, objetivo, na qual se utiliza do fluxo do volume para a tomada de posição. Através do nosso indicador exclusivo, conseguimos identificar as posições dos players no gráfico, facilitando a tomada de posição, pois só entramos em uma operação quando o volume nos mostra um possível movimento do preço. Isso aqui foi a ideia principal do método. Por quê? Porque se entende que o mercado, a análise gráfica, ela é ciclo, né? A todo momento o mercado ele está mudando o ciclo de mercado. Porém, o volume ele nunca muda. Ele nunca muda. Os padrões, o que ele quer fazer num determinado momento no gráfico, ele vai acabar deixando o rastro, né, da sua possível movimentação. Então, a gente utiliza como principal, vamos dizer, fonte, né, para tomada de posição, o volume, porque ele nunca vai mudar, tá? Os padrões, a movimentação sempre vai ter uma estatística favorável aos padrões do volume no gráfico, do fluxo, diferentemente das análises gráficas, que o mercado está a todo momento mudando sua fase e o seu ciclo. Tá? Então, com base nisso, foi onde foi desenvolvido esse método RLV. Um método, porque é um método e não um setup. Porque aqui a gente vai ver, né, mais para frente, que engloba várias coisas, vários contextos, né? Não é só um setup operacional, é tudo um sistema operacional. Por esse motivo aí, o método. E o que o método vai te proporcionar no seu trade? O método também irá te mostrar um ponto exato de entrada, proteção da operação e um ponto exato de saída da operação. E aí, se não bastasse ainda, vamos te conduzir a uma operação em um gerenciamento para exponenciar o seu capital. Ou seja, o que você vai ter, o que você vai aprender através desse método? Você vai aprender um ponto exato de entrada, um ponto exato de saída, você vai aprender a proteger a sua operação, caso o trade ele não se desenvolva, a gente protege, e também uma maneira de conduzir o seu trade de modo a você exponenciar o seu capital. Isso aí, o método, é a base do método, por esse motivo, o método, você tem toda essa conjuntura de sistema operacional. Beleza? Então vamos lá. Aqui, o que você vai aprender então dentro do método aí de forma detalhada? Você vai aprender a operar a plataforma Profit e um MT5 dentro do nosso operacional, tá? Assim, a gente não vai te dar um treinamento dessa plataforma, a gente vai te mostrar como utilizar a plataforma para operar o método, né? Dentro aí da internet, YouTube, a gente pode deixar aqui depois em algum lugar um link dessas próprias plataformas, onde ela tem todas as informações e ensina, né, detalhadamente cada item da mesma. Então, aqui, 2, interpretar a leitura do VA-MOD no gráfico. O que é o VA-MOD? VA-MOD é o indicador de volume que a gente utiliza. A gente utiliza ele. Ele é o indicador que vai mostrar para a gente as posições dos players. E aí, com base nisso, a gente tem, como foi colocado aqui, alguns padrões que a gente utiliza de forma isolada e também no contexto para estar confluenciando, né, tomando as nossas decisões. A gente então vai identificar dentro do VA-MOD padrões de fadiga, padrões de agressão e padrões de absorção. E aí, com base nisso, a gente tem uma conjuntura aí, uns quase 10 gatilhos, tá? De maneira isolada ou de maneira conjunta, com 2 candles, para estar fazendo as operações.
Aqui, demais indicadores de confluência. Então, aqui, os indicadores de confluência, quais são? Né? O VA-MOD, propriamente dito, o estocástico, o VA-MOD, o estocástico, coloração no Profit, um indicador que a gente desenvolveu também para estar ajudando aí na confirmação da nossa entrada, a confirmação do movimento do gráfico. Fibonacci, a gente vai estar utilizando, e média móvel a gente utiliza praticamente duas, né? Média móveis aí no gráfico. Então, esses são os indicadores que a gente vai utilizar dentro do operacional do método. 4. Gatilhos e referência de entradas. Ou seja, aqui a gente vai aprender quais são as melhores condições de entrada no trade. Eu falei, gatilhos de entrada. Gatilho, a gente tem aí, se for detalhar, junto ao VA-MOD, a gente tem praticamente aí quase 10 gatilhos de entrada. E aqui, referências de entrada, a gente temos 3 referências de entrada. 3. Quinto, condições de proteção. Aqui a gente vai aprender quais são as 4 condições de proteção da operação. Ou seja, você entrou numa operação, tem 4 situações que, se acontecer, você vai proteger a operação na sua entrada. Ou seja, não tem problema ali o trade não desenvolver, ele vai voltar e vai pegar a sua proteção, saindo no zero, ou seja, não deixando você tomar stop. Tá? Sexta, estratégia de contingência de operação. O que é essa estratégia de contingência de operação? Ó, a base dela, né, o objetivo principal aí é se manter na operação, porque acontece muito, e acontece muito mesmo. Estatisticamente, acontece mais de 70% das vezes. Você provavelmente já deve ter ouvido aí o pessoal sempre falar, só foi buscar o meu stop e aí andou com a operação. Só pegou o stop mesmo. Por que isso acontece? Porque as grandes instituições, o mercado, né, principalmente a B3, Forex também, mas principalmente a B3, né, é um mercado extremamente técnico. Ou seja, o operacional da massa é técnico. E se é técnico, então já tem definido os stops do pessoal, os stops da galera. E o que essas grandes instituições fazem? Elas vão lá buscar esse stop para poder pegar essa liquidez, para aí sim descer na operação ou subir na operação. Porque eles já sabem que o stop do pessoal, o stop da massa, está ali, tá numa resistência, acima da resistência, tá abaixo de um suporte. Então, a galera sabe disso. Então, ele só vem, pega ali o stop e anda com a operação. E aí vem a famosa fala do pessoal, né? Só foi pegar o meu stop e aí andou com a operação. Então, para isso, para a gente não ficar de fora da operação, a gente tem aí uma estratégia de contingência de operação. 7. Gerenciamento de risco. Tá? A gente vai passar para você como você pode aí diminuir a sua margem de stop conforme aumenta a sua margem de ganho. Tá? Um gerenciamento matemático, né? Que é a nossa necessidade. Qual que é a nossa necessidade? Diminuir a perda e aumentar os ganhos. Então, a gente vai estar passando para vocês aí esse gerenciamento de risco. 8º, gerenciamento de alavancagem. O que é esse gerenciamento de alavancagem? É um gerenciamento que a gente vai potencializar os ganhos, tá? Para que exponenciar. Só que de maneira objetiva e matemática. Por que objetiva e matemática? Porque você vai estar escalonando, né, alavancando com a razão lógica de não arriscar tanto, tá? De não arriscar tanto. O risco que você vai estar colocando no mercado é o próprio valor do mercado. Você jamais vai utilizar o seu capital para poder alavancar.
Jamais. Então, dentro desse gerenciamento, a gente vai estar utilizando aí um método para poder estar escalonando, alavancando o capital de modo a utilizar o próprio dinheiro aí do mercado financeiro. 9. Setup de abertura de pregão. Aqui é um bônus, tá? Aqui é um bônus que a gente vai disponibilizar para vocês um setup de abertura de mercado. Ele acontece praticamente em 3, 4 vezes a semana, tá? Esse setup de abertura. Então, dentro do método, é isso aqui que a gente vai estar passando para vocês estar com todas essas informações, criar um contexto, um sistema de operação chamado método RLV.